Fala galera, David hoje, bem-vindo novamente ao curso Spring Boot 2 Essentials e aquele abraço do fundo do meu coração para todas as pessoas que são membros do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos começar falando sobre como nós podemos utilizar o banco de dados para pegar o usuário e autenticar. Como é que a gente faz essa autenticação ao invés de ser em memória através do banco de dados? Bom, então a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma classe que vai representar o nosso usuário. Então aqui na parte de domínio eu vou criar uma nova classe, na verdade eu vou copiar anime porque eu sou preguiçoso, e vou chamar essa classe de DevDojoUser. Por que eu não estou chamando de usuário? Na verdade de user, porque tem alguns bancos de dados que eles frescam quando você tenta criar uma tabela com um nome user. Então eu não quero utilizar aquela notação do Hibernate ou da JPA, que é table. Você poderia criar uma classe, a classe chamada user, mas criar uma tabela chamada DevDojoUser, utilizando o @table. Porém, vamos tentar manter as coisas bem simples. Agora eu vou manter a mesma coisa aqui, o ID e o name, são necessários. Porém, eu quero agora utilizar uma funcionalidade do Spring, que é para garantir que o meu objeto ele vai poder fazer parte desse Authentication Principal. Lembre-se, esse Authentication Principal ele precisa de um objeto que é do tipo UserDetails. Então, o que nós vamos fazer aqui é utilizar implements UserDetails. Isso aqui é uma interface. Então, por causa daquela regra de polimorfismo, nós vamos poder utilizar o Authentication Principal para pegar o valor que nós, por exemplo, passarmos aqui. E eu vou implementar os métodos. Como você pode ver aqui, nós temos alguns métodos que nós não vamos criar no banco de dados. Eu vou retornar true, então a conta vai sempre estar habilitada. Isso aqui poderia vir de um valor no banco de dados. A credencial ela não está expirada. A conta não está bloqueada, true também. E a conta não está expirada. Então, retornando true, vou ter certeza absoluta de que pelo menos a conta vai funcionar sem nenhum outro problema, caso o usuário esteja correto. Legal, agora nós precisamos de mais dois atributos aqui. Vamos adicionar private string username, private string password e esse aqui é interessante, private string auto. Se você está na dúvida como se escreve, só copia aqui e coloca aqui. Bom, a parte de authorities depende de como você está desenvolvendo o seu sistema, como você está fazendo o design. No meu caso, eu vou colocar no banco de dados essas authorities separadas por vírgula. Então, por exemplo, vai ser role,admin e role,user e assim por diante. Mas você poderia ter uma coluna, você poderia ter uma tabela, até mesmo um banco separado só para colocar a parte de authorities. Bom, então agora que eu tenho esses valores, vou manter simples, eu não vou utilizar o notEmpty, porque o intuito dessa classe aqui é mostrar como é que a gente pode autenticar com valores no banco de dados. Então, return this.getPassword e aqui this.username. Bom, agora para a parte de getAuthorities, como você pode ver, é uma coleção. Então eu vou usar aqui um pouquinho de Java 8, arrays.string authorities.split. Eu vou separar por vírgula e eu quero fazer um map desse cara, ou seja, transformar esse array de string em simple granted authority e quero retornar uma lista. Legal. Agora que nós temos todos esses valores que precisamos para autenticar um usuário, nós vamos voltar. Parece que tem um erro aqui em algum lugar. Nós vamos voltar para a classe de securityConfig. Eu vou comentar esse cara só por um momento e vou trocar esse cara aqui por Academy, porque eu quero ver esse password codificado depois. Bom, então, na parte de configuração aqui da Authentication Manager Build, se você clicar em Auth, ponto, e você for na parte de User Details Service, você vai ver que esse User Details Service é um padrão que
está por toda a parte de segurança do Spring. Então, através do polimorfismo, o Spring ele vai saber chamar o find by username. Vamos então fazer o seguinte. Como a gente tem esse valor aqui, nós precisamos criar algo que o nosso sistema vai reconhecer. Porque por padrão, esse User Detail Service, se você entrar aqui, ele vai estender, está procurando um objeto do tipo User Detail Service, e aqui você vai ver que é apenas uma interface que tem esse load user by username. Então a gente precisa prover a implementação desse valor. Bom, vamos primeiramente então aqui na parte de repository, a gente precisa de um repository para o DevDojo User. Copia esse valor aqui, dá um replace no anime, DevDojo User, importa, e em vez de find by name, ele vai retornar um DevDojo User e vai ser find by quem? Username. Se você tivesse um e-mail alguma coisa, poderia colocar aqui também, mas o nome do método lá, ele vai ser load by username e você decide o que você está fazendo dentro. Username. Então, o que nós fizemos aqui? Apenas criamos um repositório onde temos um método find by username. Agora nós precisamos criar o nosso serviço. Então vamos criar aqui um novo serviço. Vamos chamar esse cara de DevDojo User Details Service. Então, bem específico para mostrar que esse cara aqui, ele está implementando User Details Service. E nós temos o método load user by username. Bom, então, é bem simples o que nós precisamos fazer. Nós podemos anotar aqui com @service e @requiredArgsConstructor. Aqui nós vamos precisar pegar a variável que vai fazer a conexão com o banco de dados, DevDojo User Repository. E quando esse método for executado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o optional aqui. Então, optional of nullable, quem? User DevDojo User Repository.find by username, passando quem? Esse valor aqui, esse s, que é um username. Então, você procura ele, caso você não encontre, or else throw quem? New username not found exception. Então, um métodozinho bem simples. Aqui o Solarlint está falando que você não precisa declarar para lançar variáveis do tipo runtime. Então, vamos remover aqui. Agora que nós temos o nosso DevDojo User Repository, vamos para o Security Config. Aqui em cima nós vamos importar Private Final DevDojo User Service, DevDojo User Detail Service. Importa. E lembre-se que nós precisamos também do Required Args Constructor. Pronto. Agora que nós temos esse objeto, nós podemos passar diretamente aqui dentro, DevDojo User Detail Service. E aqui, quando nós estamos trazendo os valores, quando nós estamos buscando o load by username, ele vai precisar comparar o password. Porque lembre-se, o password no banco de dados ele está codificado. Então a gente precisa passar mesmo aqui, password encoder, e passar aqui, password encoder, que nós criamos aqui em cima. Ou seja, eu estou falando que no banco de dados, a senha vai ser codificada com o padrão, que é o bcrypt. Legal. Então, tem um pequeno warning aqui. Don't use the default password encoder. Eu não estou usando o default password encoder. Esse cara aqui, por padrão, está usando o bcrypt. Então, acho que isso é um pequeno bugzinho do Solarlint. Quando você vê um bug assim, você pode Java S5344
Então você pode colocar aqui @suppress warnings Java S3 S5344. Pronto. Agora vamos só iniciar a nossa aplicação, porque nós não temos absolutamente nenhum usuário. Eu quero pegar esse valor codificado que vai aparecer no nosso log para criar um usuário no banco de dados. E aproveitar que o Hibernate também vai criar a tabela para a gente. Então é isso aqui que eu quero. Eu vou copiar tudo isso aqui, incluindo o bcrypt, Ctrl C. E agora eu vou lá no meu banco de dados. Se você der um refreshzinho aqui com Ctrl F5, você vai ver que nós temos uma nova tabelinha, que é o dev.user. User. Então eu vou dar 2 cliques aqui. Authorities, lembre-se, role _admin, role _user. O nome, vou colocar meu nome para ninguém roubar meu curso. Password é o Academy codificado. Username eu vou colocar como William. E a mesma coisa aqui, eu vou criar um outro, mas dessa vez vai ser somente um role user. Eu vou chamar esse cara dev.dojo Academy. Password, exatamente o mesmo password, incluindo o bcrypt. E usuário dev.dojo. Dei um submit. Agora eu vou lá no meu Postman e vou fazer os testes. Então, o primeiro teste que eu vou fazer aqui é através do authorization no getAll. Então, nós temos dev.dojo, password é o academy, clicando em send, nós temos aqui o resultado. Se formos agora pelo ID, lembre-se que o ID, esse by ID, é o que nós colocamos como o pre-authorize. Na verdade, eu pensei que nós tínhamos colocado o pre-authorize, mas na verdade foi no save. Então, eu vou copiar aqui esse pre-authorize, vou colocar aqui no by ID, só para a gente fazer uns pequenos testes. Shift F9 para iniciar a aplicação. E agora eu espero que esse pre-authorized bloqueie o usuário dev.dojo. Então nós não estamos mais trabalhando com usuário em memória, nós estamos trabalhando com usuários no banco de dados. Então no momento que eu faço o login, o Spring ele está executando esse método que nós temos aqui no security config. Ele executa esse pequeno pedaço aqui, que por causa da regra de polimorfismo, ele consegue encontrar esse esse load by username, que utiliza o find by username, e pega o valor do nosso banco de dados. Então agora eu vou executar aqui by ID, com dev.dojo, temos forbidden, eu vou trocar o basic auth, agora eu vou colocar aqui como o William, e o show password academy, nós temos agora o valor. Então é assim que nós fazemos para conectar com o banco de dados, para retornar o que nós precisamos para autenticar e autorizar. Só um pequeno adicional é que a parte de configuração do Spring ele suporta múltipla autenticação com diferentes tipos do que nós chamamos de providers. Então, no nosso caso aqui, nós estamos utilizando o banco de dados, mas imagine que você também precisa trazer os usuários do LDAP, ou Active Directory, ou qualquer outro banco de dados. Como exemplo aqui, eu vou colocar in memory, ou seja, eu estou falando agora que eu tenho 2 pontos de entrada de usuários, que é o in memory e o nosso banco de dados através do dev.dojo User Detail Service. Então eu vou colocar aqui o William2 e dev.dojo 2, são os usuários em memória, e o que o Spring vai fazer é na ordem, ele vai tentar achar o usuário que nós estamos autenticando aqui com o in memory. Caso não exista, ele vai executar o User Detail Service, e caso esse não exista, aí sim você vai ter o 401. Então vamos executar novamente aqui com Shift F9. Eu vou voltar aqui e vou tentar com dev.dojo 2. Então, dev.dojo 2, Academy, startou. Então nós temos 403. Se eu fizer dev.dojo 2 Academy no
que não precisa do roll.admin, nós temos o resultado. E aqui, se nós trocarmos para William 2, nós temos o mesmo resultado, porém esse usuário agora está vindo da memória. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.